Tarará. Batom nos dentes, Tiago. Tens. Eu tenho. Tirei um pouco. Isso. É morder este papelinho. Parecia vinho, mas não é. Não é batom da minha avó. Isso. O batom é da minha avó. Claro. Sei o batom da minha avó, não significa que tenha uma marca de um beijo Que da minha seria? avó nos, Por amor nos de Deus. dentes, por favor. Vamos lá. Oh! Isto é real. É real mesmo, isto está a acontecer. Tá. Isto é mesmo real. Tá, pá. Às vezes parece que não é, É. mas está mesmo a acontecer. Confere. Estamos aqui, nós somos, sabem quando vocês, ouvintes, apanham aquelas mocas gigantes de cogumelos? Sim. Há sempre uma safe word para se perceber, está tudo bem, isto são só cogumelos. Ya. Nós somos essa respiração. safe word. Sim. Isto está mesmo a acontecer, mas está tudo bem. Agora vão respirar um bocadinho fundo, encostam o carro porque é extremamente perigoso estar a guiar não combinem dessa as duas maneira. coisas. Sim. Vamos lá a isto. Neste dia estávamos em 1685. Xiça. 1685. E morri em Londres. Devia ser uma coisa esperta. Esse século XVII londrino, Por acaso tudo às aconteceram. escuras, tudo assim. Olha, mas iluminado por outra coisa, já vamos ver. bora. E morri aos 54 anos. Está um novo vestido. Está no vestido. E vamos logo Meu por Deus. cima. O rei Carlos II de Inglaterra. O maior. Da Ingladita. Vamos lá, isto. O Carlos. O Carlos. Doutor Carlos. Oh, sua plebe. Oh, sua plebe. Verdade, Charlotte. Ele nasceu em 1630, também em Londres. Fez bem, sim. Era filho de quem? Do rei Carlos I e da rainha Henriqueta, ela própria, filha do rei de França. Portanto, Tudo ali. quer pelo pai, quer pela mãe, tudo muito bonito. Talheres, guardanapos, algumas Sim. coisas assim, tudo. Bem, sim, nesta altura. Não fales muito. Talvez a mãe fosse um bocadinho melhor que o pai. Sim, aquele fazão aqui, as mãos serviam para alguma coisa. E o famoso fosso dos cães. Que era Eram do sobras? século XVII, já não. Mas da mesa para. Sim, tens assim um fosso com cães. Mas isso é real. É real. Quer dizer, no século XVII talvez já não. É assim mais early, Fogo. mais Parece uma medieval. coisa medieval, não é? Não é incrível? Tu não é? Em vez de teres o para o lixo, Sim. o lixo É orgânico. logo ali. Fosse É dos orgânico cães. também, não é? Sim, eu estou a fazer umas obras em casa e estou a fazer fosso dos cães Já a pensar. no meu apartamento, Claro. na casa de jantar. Agora, para quem conhece alguma coisa de história de Inglaterra, que sei que não é o vosso caso, sabe que não é nada bom ser filho do rei Carlos I. Vamos explicar porquê. É um reinado marcado por uma severa guerra civil, uma luta de poder entre o Parlamento e o rei. Nós aflorámos de vez em quando isso aqui. Claro, sabemos que a Inglaterra é um regime de uma monarquia parlamentar, portanto o poder do rei está subjugado desde há séculos. Mesmo em relação a este tempo já acontecia Sim. há séculos. Uma inovação tremenda para o Sim, mundo o primeiro inteiro. regime para a Europa, pelo menos. parlamentar Sim. do mundo, sim, o mais antigo parlamento do mundo. E então, o rei era sancionado, tinha muitos poderes, claro, mas era sancionado pelo Parlamento. E começa a haver aqui lutas gravíssimas entre o poder do Parlamento, e depois também misturado com alguns republicanos, se quiseres, e aqueles que eram leais ao rei. É assim que acontece. Nós já falámos esta história a propósito, não me lembro do quê, do Carlos I querer entrar na casa do Parlamento e eles proibirem-no, e até hoje o único sítio no todo o Reino Unido onde o rei não pode entrar é na Câmara dos Comuns. Por isso é que há aquela cerimónia Simbólica, anual, yeah. exatamente, que ele manda um emissário bater à porta e eles não lhe abrem a porta. Está tudo. Isto vem tudo desde esta altura, claro. Fogo. Agora, há uma guerra civil, o nosso Carlos II filho, portanto era o herdeiro do pai, participa também nestas guerras, o Carlos I também. A Só que protegerem o seu, naturalmente, não Claro, é? claro, sim, pelo lado do pai, pelo lado realista, royalist, Sim. monárquico, sim. Nobilístico. Nobilístico. Isto vai dar mau resultado, os tais apoiantes do rei perdem, o próprio rei perde, e é assim que o Carlos I vai ser preso e depois executado. Sabemos que é a execução do rei. Assim que ele morre, os escoceses, porque também sabemos que o Reino Unido é porque tem vários reinos, claro, os escoceses declararam rei, o nosso Carlos II, mas ele ainda vai defender, ou seja, reclamar o seu direito, como apesar de terem matado o seu pai. Vai haver uma luta grande, ele perde e depois há aqui umas histórias incríveis da sua fuga, extraordinárias fugas, várias fugas para fugir, para não ser morto. Ele adorava, depois em velho, ele morreu com 54 anos, mas em crescido, adorava contar as histórias incríveis. Assim, ele escondeu-se dentro de uma árvore, de uma árvore grande, um carvalho, que se chama até hoje Royal Oak, vestido de pobre, andou pelo sítio todo, vestido dentro de um barco de pesca, mas a verdade é que ele consegue de facto
fugir. Tinha a cabeça a prémio, não é? Claro, iam matá-lo, não é? Era perigosíssimo. Já tinham matado o rei, deixar à solta o tipo que poderia ser rei. Sim. E durante os 10 anos seguintes, mais coisa, menos coisa, ele foge. Ele vive em França, a família da mãe era, portanto, ele era neto do rei de França. Depois também está passa um tempo na Holanda, anda por ali para aquelas zonas refugiado, mas sempre a tentar ver, vamos lá organizar isto para retomarmos o nosso lugar. E durante os 10 anos seguintes, o Reino Unido, a Inglaterra, vai ser, e os outros países também, o Reino Unido, vai ser uma república. Curioso, um período histórico. Claro. Sem rei. Sem rei, Com claro. o Parlamento a 100%. A decidirem, sim, Claro. decidiram ser uma república, chamam este período de 10 anos, quer dizer, só chamam depois o interregno, porque é uma pausa entre uma monarquia e outra. E aqui aparece uma figura muito controversa, mas muito importante na história da Inglaterra, do Oliver Cromwell, que vai ser um tipo, claro, a gente quase diria que é um rei, não é? Mas não, aquilo era uma república, ele estava à frente, com muito puritanismo envolvido, acabou com os teatros, acabou com a celebração do Natal, enfim, esses 10 anos. Acabou-se esta porcaria acabou. toda. Só que não correu nada bem esse período, nem em termos económicos, nem em termos da vontade popular. Continua a haver muitas guerras. O Cromwell está muito associado à anexação da Irlanda também, nesta altura. A coisa não correu muito bem. E morre. O Cromwell acaba por morrer ao fim de 10 anos. Há ali um vazio de poder. Um dos seus filhos ainda vai à frente e diz assim: então vou Mas eu. havia o filho do outro. E o seu dono. É verdade. Eles voltam a ser uma monarquia e vão buscar, convidá-lo, o nosso Carlos II, para tomar o seu lugar. E ele lá volta. 1660, volta ele a ser rei. Ainda que na contagem, é engraçado este interregno de 10 anos, nos documentos oficiais, quando diziam qual era o ano do seu reinado, iam sempre buscar como se ele tivesse sido rei no momento em que morreu o pai. É verdade. E pronto, ele foi um rei muito animado, trouxe de volta todas essas coisas que tinham desaparecido com o Cromwell, o teatro, ainda por cima trouxe muitas influências francesas, onde ele tinha vivido, a celebração do Natal, de novo. Foi tudo muito, muito bonito. Só que o seu reinado foi marcado por acontecimentos bem dramáticos na história da Inglaterra. 1665, tinha ele voltado há 5 anos, há um surto de peste negra gravíssimo, que era uma coisa que já tinha 300 anos quase, aqueles grandes surtos que nós nos lembramos e que aprendemos na história, que assolaram a Europa. Portanto, muito tardiamente, não é? Mas com varreu. A peste negra, nós falamos muito dessa mais do século XIV, essa fase, mas houve surtos de peste ao longo de toda a história da Europa, pontuais, sim. Uma certa altura foi sobretudo este ano. É ele que vai instalar o teletrabalho, a maior parte das pessoas. Depois há sítios onde as pessoas nunca mais voltaram a trabalhar. Claro, nunca mais apareceram. Não, é o código do teletrabalho. Sim. Opa, claro. De casa faz-se tão bem, não é? Isto ouve-se da mesma forma e vê-se da mesma forma. Tal e qual. A certa altura chegaram a morrer 7.000 pessoas por semana. É imenso. É imenso. Mesmo no século XVII isto já era imenso. Pois. Estava tudo muito bem, acabou-se a pandemia lá da peste negra, um ano a seguir, 1666, outro daqueles anos onde as pessoas achavam que o mundo ia acabar. E de certa maneira, para esta cidade de Londres, a terceira maior cidade da Europa na altura, onde vivia 500 mil pessoas, de certa maneira o mundo acabou. Era uma noite, passava pouco da meia-noite, dia 2 de setembro de 1666, numa pequena padaria, por qualquer razão, uma vela acesa ou uma porcaria qualquer, depois aquilo começa a pegar fogo, faz logo a primeira vítima, este incêndio, que era a criada ali daquela família. Sim, e entretanto começa a haver assim percebe que aquilo vai arder, pega-se à casa seguinte e depois é através de uma burocracia que a coisa não é dominada logo. Isto é da junta, não, a responsabilidade é dos bombeiros, não, isto é da Câmara. E aquilo a galgar terreno. Claro, porque havia a ideia de se demolirmos 10 casas para a frente e 10 casas para trás, o fogo não sai daqui. Mas nesta discussão, a verdade é que a coisa começou a espalhar-se. Era de noite, como eu disse, começou por volta da meia-noite, às 3 da manhã, o incêndio já estava a galgar grandes bairros e bairros de Londres. Que estupidez! Sim, como sabe, é o chamado grande incêndio de Londres, que todos temos na memória e que praticamente arrasou a cidade de Londres. Ele chega às bordas, é as bordas que se chama de um rio. É bordas, é mesmo, é ali entre a água e a terra. Margem. Ele chega às margens, a uma das margens só, do Tamisa, onde os estaleiros de construção naval, ou seja, pasto para as chamas, e dali vai destruir tudo o resto que lá havia. Que imagem! As pessoas não fez muitas vítimas, porque as pessoas iam passando, fugindo, claro. Iam fugindo, mas era uma cidade ainda muito medieval, com herança romana, depois a herança medieval, portanto, toda aquela cidade de madeira e tudo muito
aos S e contra S, e depois imenso vento, o vento a soprar muito, muito forte, e portanto a cidade toda acaba por pegar fogo. O nosso próprio Carlos também ia ficando sem casa, na altura era o Palácio de Whitehall, durante muito tempo era a residência real. Isso era um desperdício do caraças, não é? Isso é que foi bom não ter ardido. Pois. Um dos monumentos assim mais impactantes, a Catedral de St. Paul's foi destruída, mas de resto era só lixo também, era a casa onde as pessoas... Olha, estava mesmo era aquilo só- com térmites e não sei o quê. A hora foi esta. Ainda foi bom, olha Se que dizes bom. que não morreu assim grande número de Por pessoas. acaso não, em termos de vítimas não, mas em termos de estragos Sim, materiais, foi uma cidade quase toda para... Até às bordas. Até às bordas, é verdade, daqui até às bordas. E vai ser o nosso rei, também é quem é que havia de ser, a dirigir pessoalmente os esforços, primeiro para apagar o fogo e depois naturalmente para reconstruir a cidade. Com uma coisa curiosa, talvez por preservação da própria herança histórica da cidade, eles reconstroem a cidade, mas mantendo a traça medieval, e quem conhece Londres sabe que é uma cidade com uma traça muito medieval, tirando as grandes avenidas, tudo o resto é aos S e é um grande lindo. serpenteado, é verdade. É verdade. Depois, claro, ele vai herdar também chatices que vinham de trás entre os anglicanos e os católicos. Ele tenta sempre ser Qual um é o bocadinho posicionamento dele? tolerância. Que era neto, ao fim e ao Sim. cabo, de franceses. Agora- Católicos, digo eu, não é? Sim, é verdade, ele tinha ele era anglicano, não podia ser de outra maneira. Pois, senão não chegava lá, claro. Claro que isto é tudo ainda relativamente recente, não é? Mas parece que lá dentro talvez fosse católico. Ele tentou fazer com que houvesse ali uma tolerância religiosa, sempre muito periclitante nestas questões. Agora, onde é que ele se liga com Portugal? Pelo seu casamento, ele é casado com a Catarina de Bragança, a tal está ela. rainha que não levou o chá para a Inglaterra, já era conhecida em Inglaterra. O que ela faz é tornar uma coisa chique, que não era. Ou seja, ela, claro, uma rainha portuguesa, uma princesa portuguesa, muito habituada a beber chá, e vai levar para a corte o hábito de ser chique, se quiseres, mesmo na alta palavra, de beber chá, e é a ela que se deve essa moda do chá em Inglaterra. É curioso, é mais uma aliança portuguesa com os ingleses no início de uma nova dinastia. Tinha acontecido com a Filipa de Lencastre, com a nossa segunda dinastia, Pois, para exatamente. fixar a dinastia da Viz, e volta a acontecer a Catarina de Bragança, que é da dinastia de Bragança, depois daquele 3 reis espanhóis, há uma necessidade desta nova dinastia de voltar a ir buscar o seu aliado inglês, e então é assim que casa Carlos II e Catarina de Bragança. Sempre os portugueses. Sempre os Portugueses portugueses. pelo mundo. Isto não foi Ai, um tão casamento bom. muito particularmente fixe. Pois, Nós imagino. já devem ter visto aquelas séries todas. Eles não tiveram filhos juntos, ela era muito católica, não é? Muito religiosa, e ele era um grande valdevinho. Sabemos que ele tinha muitas amantes, muito publicamente, sabe-se os Pois. nomes todos, viviam lá. Há séries, há muitas séries Sim, sobre sim, essa sim, história. Viviam no palácio com ele, tratavam às vezes mal a Catarina. E ele teve, pelo menos legitimados por ele, 12 filhos, mas calcula-se que tenha até 20 ou até mais filhos ilegítimos, com várias mulheres, todas elas as suas amantes, e que as pessoas sabiam todas quem elas eram, muito públicos. Eles foram agraciados com títulos de duque, quase todos os seus filhos homens, que são, engraçado, a origem da maior parte das famílias aristocráticas duques, não é? Das mais altas famílias aristocráticas inglesas, são descendentes ilegítimas do Carlos II, até porque ele não teve descendentes legítimos. Ele era também um homem muito ligado à ciência. Também havia de ser ligado a quê? Naquele tempo. Não havia carros. Nada. Não havia O carros. Wi-Fi ainda Bola não pouco era bom, havia. sim, Portanto, transmissões pouquíssimas. era ciência, era o que Sim. a masculinidade tóxica ia muito para a Encaminhava-se ciência. muito para a ciência. De resto, era só um universo masculino, de certeza. Não estás Sim, a as dizer. mulheres nem sabiam o que é que estavam a falar. Quê? Estupidez. E talvez tenha sido por essa paixão por a ciência que no seu laboratório, que ele lá tinha no seu palácio, no seu castelo, apanhou, diz-se, isto não sabe, uma intoxicação por mercúrio, que ele andava a fazer umas experiências com mercúrio. Com o mercúrio, subiu o mercúrio dos termómetros. Com o Mercúrio não brinques. Ele não brincava. Agora, o que sabemos é que ele teve um grande achaque, depois ficou doente assim uns dias, piorado por aqueles tratamentos que se fazia, que era corta-lhe aqui, as sangrias, e a verdade é que ele morreu. Ainda disse umas quantas palavras, uma delas o seu enorme arrependimento pela maneira como tinha tratado a Catarina de Bragança, também foi logo. Really? Sim, arrependeu-se. Ele não a tratava mal, mas Pois, da humilhação que percebi tinha que sido tinha sido um lixo aquela vida dele, e percebeu pessoal. que era uma tipa que tinha estado de facto ao lado dele, e nem era pelo dinheiro, faço ideia. Era pelo dinheiro, claro. Tinha um segundo cartão, Chupista, isso tinha. nunca trabalhou, Isso nem tinha. nunca lavou um prato Mas na vida. fugiu bem aquela daqui Catarina. também, daqui para fora, não foi? Bendito. É uma mulher mesmo incrível. Pois. Queens.
Sabias? Conhecei dela? É uma homenagem? a ela, sim. É verdade. Em Nova Iorque. Agora, Fogo. pouco antes de morrer, assim uns minutos, converteu-se ao catolicismo. O Carlos II estava influenciado por ela. Não se sabe bem Converteu-se. a verdade dos factos. Como ele não teve filhos legítimos, como já disse, nem ele nem a Catarina, foi sucedido pelo seu irmão James, o rei James. E nunca mais nenhum dos reis de Inglaterra até hoje descenderam do Carlos II. Mas isso vai mudar em breve. Não só para já voltámos a ter um rei Carlos, o Carlos III, como, e isto não deixa de ter alguma graça, o próximo rei de Inglaterra, o William, o rei Guilherme, quando chegar a sua altura, descende pela mãe, a princesa Diana, de um dos tais filhos ilegítimos do nosso morto. As voltas que a vida dá, é verdade. O Carlos II de Inglaterra morreu faz hoje 339 anos. Uau!